Eduardo Rockenbach, bom dia. Bom dia, J. Miguel, bom dia, Oda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Uma satisfação estar com vocês, trazendo aí as notícias importantes aí com relação ao auxílio emergencial, ao FGTS emergencial, enfim, todas essas frentes que estamos atuando aí no sentido de amenizar aí os efeitos aí da pandemia. Bom, a Caixa Econômica Federal é o órgão federal do governo responsável pelo pagamento dos programas sociais e distribuição de renda. São vários programas sociais que passam exatamente para que a Caixa distribua entre cidadãos brasileiros que obedecem os critérios impostos pela legislação. É isso, Eduardo Rockenbach? Isso mesmo. Nós tivemos lá no mês de março, enfim, no início aí da pandemia, várias ações de governo no sentido de trazer um conforto aí para as famílias. E naquele primeiro momento foi definido pelo pagamento do auxílio emergencial, estava definido o pagamento de 3 parcelas de R$600 a todo aquele público elegível, que são os microempreendedores individuais, os trabalhadores autônomos, trabalhadores da economia informal, e os beneficiários do Bolsa Família. Então, ficou definido que o Ministério da Cidadania faria todo o trabalho de gestão do programa, a Dataprev, a empresa que seria responsável pela seleção dos beneficiários, e para nós coube, enquanto Caixa Econômica Federal, o importante papel de chegar esse benefício a todos os beneficiários. Então, desenvolvemos todo um sistema primeiro de inscrição, de informação de dados, de informação aos beneficiários, e também desenvolvemos um sistema de pagamento que é o aplicativo Caixa Tem, que faz com que as pessoas consigam utilizar esses valores, né? E na sequência, agora bem recente, nós tivemos a definição de mais 2 parcelas, então serão ao todo 5 parcelas, na verdade, do auxílio emergencial, e com essa definição nós conseguimos organizar muito melhor agora o ciclo de pagamentos. Então dividimos essas parcelas restantes em 4 ciclos e estamos fazendo o pagamento desse primeiro ciclo nesse momento. Bom, começa lá pelo Ministério da Cidadania, depois passa pela Dataprev e a Caixa fica com a parte da distribuição. Mas a questão dos elegíveis, no caso, e aqueles que acabam recebendo indevidamente este auxílio emergencial. Esta triagem, como é que foi feito? Isto é responsabilidade da Dataprev ou do Ministério da Cidadania, ou a Caixa também fez esta triagem, Eduardo? A Caixa colocou à disposição, num acordo que foi feito dentro dessa ação de governo, a Caixa criou os aplicativos de inscrição. Então, o que acontece? Quando foi editada a lei do auxílio emergencial, ela definiu claramente quem poderia ser beneficiado. E eu antes falei a questão do público, dos microempreendedores, enfim, Bolsa Família e assim por diante. E junto com isso, a legislação trouxe os critérios de enquadramento. E quais são os critérios de enquadramento? A pessoa não pode ter nenhum outro benefício, recebendo outro benefício, não pode ter emprego formal, e principalmente um benefício, uma situação que baliza o benefício, é a questão da renda familiar, que ela não pode ser superior a 3 salários mínimos. Então, quando qualquer cidadão tem conhecimento, e nós somos obrigados a ter conhecimento da legislação, nós precisamos analisar o nosso caso individual para ver se nós temos enquadramento. E eu posso ir buscar esse benefício a partir do momento que eu me enquadro nos critérios. Eventualmente, vamos que tenham algumas pessoas que não tinham esse enquadramento e mesmo assim fizeram a sua inscrição, a Dataprev buscou nos vários cadastros existentes para ver se realmente tinha esse enquadramento. Então, dentro do que foi possível fazer o cruzamento, por exemplo, a Dataprev faz o cruzamento através da RAI, e aí ela percebe se a pessoa tem renda formal ou não. Ela busca no INSS para ver se tem algum benefício que a pessoa está recebendo.
Aí, com relação à renda familiar, ela tem algumas fontes de renda, mas, eventualmente, se essa pessoa ou a família não tem a renda registrada, a renda familiar, então, eventualmente, esse benefício ele pode ter sido aprovado e foi passado para que a Caixa efetuasse o pagamento. Então, é essa forma que funciona a questão da seleção dos beneficiários pela Dataprev. Eu vou te dar aqui um exemplo, porque eu tomei a liberdade de acompanhar um cidadão que aparentemente, que cada caso é um caso, são individuais as questões, né? Cidadão no CAD único recebeu a primeira parcela e depois não recebeu mais, e até hoje está em análise a situação dele. Diz a mensagem, quando ele parte para tentar receber o que ele entende ter direito: as condições do recebimento do auxílio emergencial serão avaliadas com seus dados do cadastro único. E ele me trouxe aqui o cadastro único dele, é um cidadão desempregado, e embaixo diz o seguinte: lembramos que não é necessário ir até uma agência da Caixa. Desde a primeira parcela, ele tem esta mensagem quando tenta o aplicativo do Caixa Tem. E assim como ele, várias outras pessoas que aparentemente são pessoas de baixa renda que não estão conseguindo receber e reclamam bastante do Caixa Tem. O que dizer a essas pessoas, Eduardo Hockenbach? A questão, o Caixa Tem é uma segunda etapa, que é a etapa do recebimento para quem já tem a informação de que tem o valor disponível. Com relação ao Caixa Tem, nós fizemos várias melhorias desde que ele foi implantado e nós acompanhamos nos últimos dias, assim, existe uma facilidade muito grande para acesso ao benefício. Tanto que nós temos hoje 2/3 dos pagamentos, eles são feitos exclusivamente através do Caixa Tem, sem efetuar o saque em espécie. Então, agora, com todas as implementações que foram feitas, ele está funcionando a contento. Eventualmente, tem alguns momentos de maior acesso de beneficiários que nós podemos ter uma certa dificuldade. Mas eu diria, assim, que hoje a situação ela está fluindo bem na questão do pagamento. Com relação a essa questão da análise, está em análise ainda... Eduardo, só para esclarecer, neste caso, a análise é contemplado pelo Dataprev. Ele para exatamente no Caixa Tem e na própria Caixa Econômica, que não tem uma informação, por exemplo, mais precisa para dar. O Dataprev diz que tem direito, mas não há o pagamento. É esse que é o grande problema, e não é de uma pessoa, são de várias pessoas. Aonde que essas pessoas poderiam buscar não só um esclarecimento, mas também uma contestação, Eduardo Hockenbach? Mas a gente precisaria olhar exatamente o caso específico e nós podemos fazer esse contato para realmente fazer a análise do caso específico. Então, o que acontece? Quando ele vai para análise, então a análise ela pode dar positiva, então o seu benefício foi aprovado, e aí dentro do calendário... esse calendário a Caixa recebe do Ministério da Cidadania, da Dataprev, os dados e faz o crédito na conta. Então, se ele foi aprovado lá e não existe o crédito na conta, aí sim é uma questão que a Caixa precisa resolver. Então, a Caixa tem que olhar por que não está pago se ele foi aprovado, se está dentro do calendário. Então, toda essa análise é importante que o beneficiário ele faça, se ele está dentro do calendário. Por exemplo, se ele nasceu no mês de fevereiro, no dia 24 de julho foi creditada a parcela, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, dependendo quantas ele recebeu ou se ele não recebeu nenhuma. Para quem nasce em março, no dia 29 de julho vai estar disponível, que é essa semana, e assim por diante. Então, estando dentro desse calendário e o benefício estando aprovado, necessariamente a Caixa é responsável por fazer o pagamento. Então, precisa ver se está efetivamente nessa condição. Se está em análise e não está retornando a análise, a orientação da Dataprev, do Ministério da Cidadania, é que se conclua, que se aguarde a conclusão. Mas mesmo assim, se a pessoa estiver muito tempo nessa situação e quiser fazer uma manifestação, tem a página do Ministério da Cidadania que acolhe esse tipo de solicitação dos beneficiários.
Bom, agora são 10 horas e 34 minutos. Aqui no Linha Aberta nós estamos conversando com o Eduardo Rockenbach. Ele é superintendente de rede da Caixa Econômica Federal. Eduardo, esse é um saque emergencial. E aí o próprio nome já diz, é para essa emergência. Muita gente está sem dinheiro. A gente sabe que para evitar essas aglomerações, a Caixa organizou um calendário. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em novembro vai ser uma das últimas a receber, vai poder sacar esses R$ 1.045. Aí a gente tem acompanhado, circulam, não sei se isso é verdade ou não, circulam algumas informações pela rede de que, por exemplo, a partir do momento que o valor é creditado na conta, dando esse exemplo, como por exemplo o nascido em novembro, quem nasceu em novembro vai ter o dinheiro creditado na conta agora em setembro, me parece que dia 14 ou 19. E aí, para poder sacar em espécie, sai no novembro. Aí tem gente que está transferindo esse valor para o Nubank, enfim, fazendo outras transações para poder trazer esse dinheiro, sacar esse dinheiro mais rapidamente. Como é que a Caixa vê tudo isso, hein, Eduardo? É possível de fazer ou não é possível? Não, a questão é assim, Oda e J. Miguel e os ouvintes. Nós criamos todo um calendário. Existe um princípio básico nesse momento da pandemia, que é a não aglomeração das pessoas. Então, e nós estamos tratando de diversas frentes. Por exemplo, o que você menciona agora é a questão do saque emergencial do Fundo de Garantia. Até agora há pouco nós estamos falando do auxílio emergencial. Isso. Junto com isso, nós temos assim inúmeras outras frentes que nós estamos atuando no sentido de trazer benefícios aos clientes. Essas duas ações aqui do auxílio emergencial e do saque emergencial FGTS são ações integradas de governo. Além disso, a própria Caixa, enquanto banco, colocou à disposição a pausa nos financiamentos, por exemplo, o financiamento habitacional, agora até 6 meses nós estamos fornecendo a pausa. O que significa essa pausa no financiamento habitacional? Se a pessoa não faz o seu pagamento da prestação da casa própria, esse recurso ele sobra para fazer frente às suas necessidades básicas. Então, são várias ações de governo. A primeira, do auxílio emergencial, ela teve seu calendário e nós iniciamos os pagamentos em abril para aquelas pessoas que estavam no cadastro único, no Bolsa Família, e que se inscreveram de imediato no aplicativo. Com o decorrer do tempo, as pessoas foram se inscrevendo e como o calendário ele é mensal, a Caixa precisou realmente assim cumprir esse calendário mensal. Se nós falarmos aqui do auxílio emergencial, nós estamos pagando essa semana para os nascidos até no mês de abril, nós acreditaremos no dia 31 de julho, que é no sábado. Nós acreditaremos no dia 29, na quarta, para os nascidos em março. Acreditamos semana passada, no dia 22 e 24, para os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário dessa parcela do auxílio emergencial, ele vai até dia 26 de agosto. E qual é a parcela que essas pessoas estão recebendo? Quem havia recebido 3 parcelas já está recebendo a 4ª parcela. O Bolsa Família está recebendo a 4ª parcela. Quem se inscreveu no início está recebendo a 4ª. Outros estão recebendo a 3ª, outros a 2ª, e quem não recebeu nenhuma está recebendo a 1ª parcela. Isso é auxílio emergencial. Deixa eu só pegar um gancho nessa questão do auxílio emergencial. Quem não recebeu vai receber a primeira, recebe todas juntas ou segue um novo calendário? Ele segue um calendário mensal, porque o benefício ele é mensal. Então, o que acontece? Quem receber a 1ª parcela agora nesse ciclo, a Caixa, depois dessa definição das 5 parcelas, ela criou daqui para frente 4 ciclos de pagamento, justamente fazendo dessa forma. Quem recebeu a 3ª recebe a 4ª e quem não recebeu nenhuma recebe a 1ª agora. Então, no dia 22 de julho, nós iniciamos esse ciclo. No mês seguinte, no dia 28 de agosto, nós começaremos o ciclo 2. No dia 9 de outubro, o ciclo 3 e no dia 16 de novembro, o ciclo 4. Só que assim, quem não recebeu nenhuma, e nós só temos mais 4 ciclos, vai receber as 2 últimas parcelas no ciclo 4, a partir do dia 16 de novembro. Então, são pagamentos mensais
que a legislação determinou. Ela não determinou que se fizesse tudo num momento único. Então, esse é o calendário do auxílio emergencial. E aí, eu vou aos poucos aí, porque é muita... É muita informação. Eu ainda não tive essa dúvida esclarecida sobre WhatsApp, o FGTS. Eu sei que vocês estão falando ainda sobre o auxílio, né? O auxílio emergencial. Não, mas vamos exaurir todos aqui as possibilidades do auxílio, porque é muita pergunta sobre isso, sobre o auxílio emergencial. O governo ele vai disponibilizar mais 2 parcelas de R$600, mas houve um anúncio no escalonamento do pagamento. Isto vai acontecer? Como é que funciona, Eduardo Hockenbach? Até houve uma certa discussão de fazer esse pagamento fragmentado, mas era apenas aí alguma notícia que se tinha e nada oficial. Então, a definição foi pelo pagamento de mais 2 parcelas de R$600 ou R$1.200 se a beneficiária for chefe de família. Então, não vai haver o fracionamento desse pagamento. São 5 parcelas de R$600. São 5 parcelas, então, de R$600. E elas acontecerão depósitos mensais. É isso, Eduardo Hockenbach? Isso, são depósitos mensais. E até respondendo uma pergunta anterior, aí, complementando, na questão de como se utiliza esse valor, se pode transferir para Nubank, outro banco e assim por tem diante. Mercado Livre, enfim, tem várias formas, né? Justamente. Então, o que a Caixa fez? Vamos falar de auxílio emergencial. A Caixa creditou esse valor em poupanças sociais digitais e ela dá oportunidade para todos movimentarem de uma forma virtual, até no sentido de evitar aglomerações e assim por diante. Num segundo momento, esse valor ele fica disponível naquele momento que é liberado para saque, que é o segundo calendário. Ele fica disponível para transferência também para a conta de outros bancos. Só que hoje, o que nós temos aqui? No último mês, a Caixa desenvolveu uma funcionalidade super interessante que vai fazer com que todo mundo possa utilizar esse recurso pelo aplicativo Caixa Tem, que é a possibilidade da utilização do seu celular como se fosse um cartão de crédito. Em todo e qualquer estabelecimento que for credenciado para receber cartão de crédito, e hoje dá para dizer que 100% dos estabelecimentos têm esse credenciamento, supermercado, farmácia, lojas e assim por diante, o beneficiário vai no estabelecimento do seu celular, abre o aplicativo Caixa Tem, o comerciante ele coloca lá que vai receber pelo Caixa Tem e ali mesmo você faz a transação. Então não existe necessidade de transferência desse valor para uma outra conta. E, além disso, existe a possibilidade no próprio aplicativo Caixa Tem de utilizar como cartão de débito e fazendo compras virtuais na internet, como o Mercado Livre, como qualquer site da internet que possua credenciamento. É só passar o telefone, né? Eu até vi essa semana gente no supermercado fazendo isso. Fez a compra, aí pergunta para o operador do caixa ali se é possível fazer o pagamento pelo Caixa Tem. Aí se faz ali o procedimento e aí o cidadão coloca o telefone, aproxima da maquininha de cartão de crédito, né? E aí é aprovado, se tiver, obviamente, o saldo, né? É aprovado. Isso aí também, qual é a preocupação da Caixa com a segurança disso, Eduardo? Porque, veja bem, vamos imaginar um ônibus, né? A pessoa está lá no ônibus, está com uma maquininha no bolso, é um criminoso, por exemplo, e eu passo com o meu celular ali, meu aplicativo Caixa Tem está aberto. Ele pode, daqui a pouco, roubar o meu saldo. Isso é possível ou não? A Caixa, ela e todos os bancos, né? Então, isso é comum hoje. A grande maioria das transações bancárias já acontecem virtualmente. Vocês devem estar lembrados, quando os bancos tinham lá o maior número dos seus empregados trabalhavam nos caixas do banco. Tínhamos agências aí com 20, 30 caixas, enfim. Hoje está totalmente assim modificado esse panorama. Então, e os bancos desenvolvem assim mecanismos de segurança para evitar esse tipo de situação que você relatou, porque além de ter o celular na mão, é necessário que a pessoa também tenha a senha para fazer essa movimentação. Então, essa própria transação que vai acontecer lá no supermercado, é necessário que, além do celular,
a pessoa digite aquela senha que ele cadastrou. Por isso que a gente sempre recomenda, olha, nunca deixe a sua senha junto com o cartão, junto com o celular. Então, a pessoa tem que tomar algumas medidas preventivas. Mas é claro que o sistema como um todo, ele não está imune a fraude. E os bancos têm trabalhado para isso. Agora há pouco a Caixa bloqueou em torno, assim, um grande número de contas que tinham algum indício de fraude. E aí ela está pedindo para que essas pessoas se dirijam presencialmente a uma agência da Caixa para fazer a sua identificação, para que nós consigamos fazer o pagamento realmente para quem é o titular daquele benefício. Bom, há uma enxurrada aqui de perguntas, eu sei que a gente não vai conseguir perguntar todas, e eu vou digamos assim, de uma forma mais global, levando as perguntas até o Eduardo Rockenbach. Por exemplo, o cidadão reclama da análise, que está desde abril em análise. Bom, nós temos duas situações. Primeiro, uma passa, o início é tudo no Ministério da Cidadania, depois a análise é feita pela Dataprev e o Ministério. No terceiro, lá na ponta, no pagamento, que entra a Caixa Econômica Federal. Esta questão de análise não passa na questão do auxílio emergencial pelo poder da Caixa. É isso, Eduardo? Isso mesmo. Nós só recebemos a relação das pessoas que estão autorizadas a receber o benefício e o Ministério da Cidadania homologou essa lista e falou para a Caixa fazer o pagamento. O que acontece? Vocês ouviram falar aí, enfim, todo mundo ouviu falar, com relação aí a tentativas de fraudes e pessoas que não têm enquadramento, tentando receber o benefício e tudo mais. Então, a Dataprev, que é a empresa lá que faz o cruzamento, ela tem uma responsabilidade muito grande para fazer um correto enquadramento. Então, muitas vezes, o beneficiário colocou lá que tem uma determinada renda. Quando sobe a informação, a Dataprev, no seu banco de dados, ela verifica que existe uma divergência. Então, ela precisa fazer uma apuração mais minuciosa para ver se realmente existe um enquadramento. E muitas vezes ela coloca lá que a pessoa tem um benefício negado, e aí o próprio beneficiário pode contestar a informação que possui lá na Dataprev. Então, a questão que nós temos na prática é o seguinte, que todo e qualquer trabalhador ou beneficiário do auxílio emergencial vai receber o benefício se a condição dele leva a realmente aprovação. Às vezes demora um pouquinho a mais e é necessário que, nesse caso, se o benefício não foi negado ou deferido, é necessário que a pessoa aguarde aí a conclusão desse processo de análise. Embora os critérios sejam analisados pela Dataprev e não pela Caixa, mas usando do seu conhecimento com relação a esse programa emergencial de ajuda ao povo brasileiro, uma cidadã, por exemplo, uma pessoa que estava desempregado, lá em dezembro, ficou desempregado, começou a receber o seguro-desemprego. Foi até abril, por exemplo, recebendo o seguro-desemprego. Ele teria direito ao auxílio emergencial na sua ótica ou não, Eduardo? Ele tem direito porque estava ainda no período de percepção, então ela teria que, logo após a cessação do auxílio do seguro-desemprego, fazer a manifestação lá para receber o auxílio emergencial. Só que esse prazo para fazer a manifestação, ele foi encerrado no dia 2 de julho agora, tá? Então, nesse momento não existe mais a questão de fazer essa manifestação, né? Bom, faltam agora 12 minutos para as 11 da manhã. Eu vou fazer aqui uma última pergunta minha agora, Eduardo Rockenbach, que é superintendente da Caixa, para quem está acessando agora a nossa live ou acompanhando, ligando o rádio nos 930 neste momento. O Eduardo ele está esclarecendo algumas dúvidas sobre auxílio emergencial e o saque emergencial do Fundo de Garantia, que, aliás, hoje estará acreditando, né, na conta virtual, né, disponibilizando para os nascidos em maio. Dinheiro a partir do dia 19 de março. Agora, de setembro. Agora, Eduardo, a minha dúvida é o seguinte: quantas pessoas em Santo Ângelo já receberam, desde o início de que o decreto foi anunciado, estão recebendo auxílio emergencial, e qual o montante em dinheiro que a Caixa está disponibilizando, fazendo movimentar na economia? Nós temos, bem interessante a tua pergunta, então, porque muitas vezes nós olhamos, e claro que a situação de cada um, ela é muito importante. Por exemplo, se eu tenho direito ao auxílio emergencial e o meu está em análise, é algo muito ruim.
Mas, assim, também nós temos que olhar o grande número de pessoas que já foram beneficiadas. Nós temos, assim, o nosso balanço agora, nesse momento, nós já pagamos para 65,3 milhões de brasileiros somente o auxílio emergencial. Então, foram 182 milhões de pagamentos, porque já teve pessoas que receberam até 3 parcelas, até a 4ª parcela já tem beneficiários que receberam. Então, repetindo, 65 milhões de brasileiros e o total de 128 bilhões de reais até esse momento do auxílio emergencial. Com relação ao fundo de garantia, que é os R$ 1.045, a previsão é de 60 milhões de trabalhadores que têm direito e tem aproximadamente o valor são 37,8 bilhões de reais. Então, vejam, traz um benefício imediato para cada um desses trabalhadores e também faz o incremento da economia local, fazendo a manutenção dos empregos nos supermercados, nas farmácias, no comércio em geral. Então, são programas, assim, muito importantes. Mas está certo, eu quero te agradecer. Agora, embora as pessoas não entendam ainda que há, digamos, passos a serem seguidos até chegar à Caixa Econômica Federal e a pessoa receber na boca do caixa o seu auxílio emergencial. Então, tem situações que não dependem da Caixa na questão desta longa data de espera para análise. Isso é uma questão da Dataprev e não da Caixa Econômica Federal. É isso, Eduardo Hockenbach? Não, perfeito. Acho que é bom reforçar, então, são papéis distintos aí nessa ação integrada de governo. Eu tenho certeza que o Ministério da Cidadania e a Dataprev estão fazendo todos os esforços para que se resolva rapidamente essa situação e que em curtíssimo prazo não tenhamos mais ninguém em análise e todos ou aprovados ou com a sua situação resolvida. Mas, assim, se eventualmente assim, o tempo estiver muito longo nessa análise, é importante que a pessoa entre no site do Ministério da Cidadania e faça a sua manifestação ali, dizendo, né, que está tanto tempo em análise, se tem alguma situação que ele possa informar, dar mais alguma informação para que se resolva a situação. E o que a gente recomenda é que todo e qualquer beneficiário, tanto do FGTS emergencial quanto do auxílio emergencial, verifiquem todas as fontes de consulta que nós colocamos à disposição. O app, o site e principalmente o telefone 111, que na primeira opção ele trata do auxílio emergencial e agora nós criamos a opção 2 para informar sobre o saque do fundo de garantia. Lá cada trabalhador vai ter a sua situação específica. Olha, você tem direito, você vai receber tal valor, em data tal vai estar disponível na poupança social digital para a movimentação. Só mais uma pergunta, Eduardo, sobre o auxílio, essa prorrogação aí do prazo sobre o financiamento habitacional. Por exemplo, quem já teve ali, as pessoas que tiveram já 3 meses atrás ou 4 meses atrás, o pedido aceito pela Caixa, né, para poder fazer essa pausa no pagamento, agora tem essa prorrogação, vai ter que fazer de novo a inscrição ou vai ser automático aí estender por mais 180 dias? Nós tivemos, num primeiro momento, aquele prazo de 3 meses, aí depois a Caixa estendeu por 4 meses esse prazo. Agora, para que a pessoa tenha direito aos 6 meses, aí sim vai ser necessária a manifestação no aplicativo do do Habitação Caixa, na página da Caixa ou no Internet Banking, enfim, todos os meios digitais que a Caixa coloca à disposição. Então, foi bom o questionamento, a gente esclarece que nesse momento é necessário que haja a manifestação solicitando esses 2 meses. Então é preciso manifestar. Quais são mesmo os meios para poder fazer essa manifestação? Existe hoje tem a forma mais fácil de se fazer qualquer solicitação ao banco é baixando o aplicativo. Então, nós temos, falamos agora há pouco que nós temos esse app do FGTS, o app do auxílio emergencial, nós temos também um app, um app do financiamento habitacional, habitação.caixa. Então, esse é o meio mais fácil de se fazer a solicitação dessa pausa aí de mais 2 meses. Tá ok, muito obrigado aí pelo seu esclarecimento.